obra Paulo e Estevão, obra que retrata episódios que estão na vida do cristianismo primitivo, especialmente na vida do apóstolo Paulo, o antigo Saulo de Tarso, esse grande divulgador do cristianismo que Emmanuel, através do médium Chico Xavier, traz de maneira especial detalhes da história que não são contados na Bíblia. A gente sabe na Bíblia que Paulo, após se converter ao cristianismo, chega a viajar um deserto e fica no deserto. E a gente vai explicar isso aqui porque Emmanuel traz dos arquivos espirituais detalhes dessa história. Diz Emmanuel em Paulo e Estevão, obra-prima da psicografia, a maior obra do cristianismo de todos os tempos por nós considerada. Emmanuel diz que Saulo, depois da estrada de Damasco, quando caiu do camelo sobre o qual ele estava montado e tem o impacto da visão psíquica de Jesus que vai ao seu encontro e abala-lhe as estruturas íntimas e ele chora copiosamente, dada a emoção que ficou cego e que é abandonado por todos os amigos. Fica ali cego, tateando, depois daquela visão incrível e sem saber o que fazer, Jesus, aí antes de desaparecer, diz: entra na cidade e lá eu te direi o que tu deves fazer. Esse homem, que foi um antigo perseguidor dos cristãos, que foi um antigo cruel algoz dos cristãos, levando muitos à morte na perseguição cruel, que estava indo para a cidade de Damasco nessa viagem, antes de ter essa visão, para assassinar mais um cristão, Ananias. E diz Emmanuel que ele vai mais tarde ser encaminhado por aqueles amigos a um hotel, e ali vai ser recebido nesse hotel, vai ficar hospedado durante alguns dias, até que o próprio Ananias aparece, sem saber de nada, inocentemente, que, na verdade, Ananias vai ao encontro daquele que iria chegar na cidade para matar, e disse: olha, eu tive uma visão, Jesus me apareceu e me pediu para vir aqui para estender as mãos, estende as mãos e cura a visão de Paulo, ou melhor, que na época ainda era Saulo, que fica restituído. Sem entender, Ananias vê Paulo agarrar aos seus pés e chorar. Não entendia que, na verdade, ele estava indo para matá-lo, e aquele que deveria ser morto por ele estava agora restituindo-lhe a visão. Que lição extraordinária Jesus deu, e Emmanuel chega a dizer em Paulo e Estevão: a ovelha perseguida vai salvar o lobo perseguidor, porque é assim no cristianismo. Ele diz mais ou menos assim. E então, nós vemos que aquele temperamento sincero, ele foi sincero, ele foi coerente com a proposta que ele abraçava, com a legislação da época, com a tradição e os princípios. Os princípios diziam isso: era necessário perseguir e enclausurar e punir aqueles que estivessem contra Moisés. Então ele foi coerente com o sistema de fé dele, embora fosse equivocado, estivesse inclusive excessivamente equivocado e não fosse racional, estivesse tomado pela emoção. Mas ele era fiel e honesto com aquilo que ele acreditava. Naquele momento, esse temperamento honesto e fiel abre espaço para o cristianismo. E ele, então, naquela cidade mesmo de Damasco, ele pede Ananias para acompanhá-lo até a sinagoga mais próxima. Ele era doutor da lei. Até então, ele era doutor da lei. Há alguns dias ele teve a visão psíquica de Jesus, caiu no chão, a cidade já ficou sabendo, algumas pessoas viram, porque ele entrou no hotel, foi hospedado ali, o próprio homem da cidade viu, contou para outras pessoas. A cidade já estava sabendo e algumas pessoas diziam que ele havia adoecido, estava dizendo que viu Jesus. Então já estava adoecido, estava também tomado por essa loucura. As pessoas achavam que era uma espécie de loucura cristã, que os cristãos eram débeis mentais, eram dementes, cuja doença contaminava. Essa era a ideia, né? Essa era a superstição. E Saulo, então, entrou na sinagoga, as pessoas olharam para ele e percebeu ele pálido, esquálido, né? Abatido. E ele se aproximou, sentou na sinagoga, ficou ali, ouvindo as pessoas falarem, houve um certo mal-estar. Será que ele está bom? Será que ele já se recuperou? Afinal, ele está na sinagoga, então ele se recuperou dessa loucura do cristianismo. Até que ele se aproxima de Sadoc, um amigo de anos. A obra Paulo e Estevão começa com Saulo em cima de cavalos, numa carruagem bonito, com um traje agrega, chegando imponente na casa de Sadoc. Sadoc recebendo ele na porta com toda a pompa, e eles sentam, abrem um vinho tinto da região do Chipre e tomam juntos um vinho capitoso do Chipre. A obra Paulo e Estevão começa assim. Esse amigo Sadoc, de momentos de glória festiva, olha para aquele sujeito que era o seu amigo de anos e o trata com um absoluto desprezo, com absoluta indiferença.
de tal forma que ele fica chocado com aquilo. Mais tarde, quando ele sai da sinagoga, tempos depois, ele vai até a casa de um outro amigo de infância ali perto, Alexandre, que o trata como doente mental e quase não deixa ele entrar na sua casa, e se despede dele o mais rápido possível com um sorriso de ironia e ridicularizando ele. Sadoc faz a mesma coisa, o recebe, dá uma gargalhada quando ele fala de Jesus, trata ele com indiferença, diz que era melhor ele nem tomar a palavra. E Saulo, no entanto, tinha um temperamento forte, olha para ele e diz assim: eu não vejo ninguém com autoridade e com poder para me impedir me usar da palavra, afinal eu tenho as prerrogativas de doutor da lei, tenho as prerrogativas de doutor da lei, de fariseu, e tenho por justiça e por legislação de Israel o direito de falar. Depois que o último comentar, eu vou pedir a palavra e vou falar. Sadoc fica com aquele mal-estar, e ele, temperamento forte, se levanta mais tarde e vai até a tribuna, usando o seu direito de falar, e começa a falar de Jesus. Começa a falar, as pessoas começam a dar risada, alguns gargalham, outros chamam ele de doente mental, alguém, inclusive, sugere pegar uma pedra e apedrejá-lo, as pessoas começam a agredi-lo, e Emmanuel tece um comentário primoroso, vai dizer que por dentro dele ele borbulhava, temperamento forte, acostumado às lutas verbais, mas acostumado também a partir para cima, como ele fez com Estevão, e a bater. E os indivíduos começaram a ameaçá-lo ali, de agredi-lo, de escorraçá-lo da sinagoga. Alguns disseram, bota ele para fora, pontapés, etc. O temperamento dele não estava acostumado com aquilo. Emmanuel tem um comentário dizendo assim: acostumado a ser aplaudido onde quer que chegasse, acostumado a ser tratado com louva-minhas, com louvação, acostumado a vencer todos os debates intelectuais, não estava acostumado com aquela ironia, com aquela gargalhada, com aquelas ameaças e com aquela indiferença. Enquanto ele tentava falar, alguns começaram a levantar e ir embora e dar de ombros dizendo que ele era um maluco inofensivo. Um maluco que não causava perigo a ninguém, mas era um maluco. E que ninguém ia ficar ouvindo ele ali, não. Aquilo lhe doía na alma. E Emmanuel diz, o homem velho começava a trabalhar ali. A sua vaidade de um lado e a renúncia de tudo que ele estava fazendo. De um lado, dizia Emmanuel, a sua vaidade, acostumado aos aplausos, que estava começando a ser ferida a sua vaidade, doída a sua vaidade. E de outro lado, a decisão de não lidar da mesma maneira como lidava no passado, na base da agressividade e da violência. Diz Emmanuel, não acostumado com isso, ele era uma mistura de emoções, convulsão de emoções. Por dentro dele borbulhavam as emoções e o homem velho falava muito forte a ponto de correr risco e quase ele partia para cima da agressividade que ele estava sendo vítima, mas segurou as pontas ao máximo possível. O homem velho trabalhando ali, ele não tendo ainda temperamento, não acostumado àquelas agressões, mas conseguiu se controlar e receber as agressões todas, embora profundamente sentido. Ananias olhava aquela situação de maneira preocupada e ele sai humilhado, totalmente constrangido da sinagoga, tratado de uma forma com risinhos pelo próprio Sadoc, amigo de anos, e ele percebeu que naquele momento ele estava renunciando à sua carreira de grande fariseu, de doutor da lei, promessa de toda Israel. Israel tinha nele o maior, era a referência maior do futuro, da futura Israel. Ele era a promessa jovem, temperamento, cultura, intelecto, e naquele momento ele sabia, diz Emmanuel, que estava renunciando tudo. Renunciando à sua carreira, renunciando à fama, renunciando ao prestígio e ao sucesso de homem, renunciando inclusive ao seu ganha-pão. Afinal, ser juiz do Sinédrio, que era o cargo que ele ambicionava e estava a ponto de conquistar, era um cargo alto e era uma profissão, ele ganhava dinheiro com isso. Ele estava renunciando a tudo. Saiu humilhado, com lágrimas nos olhos, chorando por dentro. Ananias o acolhe e disse, meu filho, eu entendo a sua sinceridade e a sua honestidade. Deus vai lhe abençoar com isso. Vai lhe recompensar com todo esse desejo de servi-lo. Mas note, você não está preparado. Você não está preparado para sofrer dessa forma. Você precisa se preparar. Você precisa se fortalecer. Você precisa estar apto. Você não tem temperamento ainda. Você precisa de tempo para se preparar. E Saulo vai responder, mas como eu me preparo? Como é que é isso? Como é que eu faço? E aí, Ananias dá uma resposta fenomenal. Vai dizer para ele, olha, Davi,
antes da missão que teve, passou algum tempo entre a natureza, entre rebanho de pastores e de cabras, para se preparar com a natureza, meditou muito na fauna e na flora, nos jardins, isolado, em solidão, para depois dar a missão que deu. O próprio Jesus deu uma lição fantástica que serve de exemplo para todos nós. Embora não precisasse de nenhuma preparação, Jesus ficou durante 30 anos convivendo conosco e suportando a nós, para depois ter autoridade e para falar às pessoas a sua missão grandiosa e mudar o mundo. E o próprio João Batista, Saulo, antes de realizar suas pregações, peregrinou durante muitos anos no deserto. Aí ele parou. Deserto? Deserto. Ele se preparou espiritualmente no deserto. A partir daí, Saulo começa a se programar a sua preparação. E Ananias continua: você não está preparado. Quando o sujeito é puro desde o começo, não tem equívocos na jornada humana e espiritual, ele está pronto para enfrentar essas situações e ter resistências de suportar, de resistir, de sofrer e de falar. Mas, Saulo, hoje, se você se levantar na tribuna, ninguém vai acreditar em você. Os cristãos que conhecem você dos tempos de perseguição vão ver você e não vão valorizar o que você fala, achando que você está, na verdade, numa farsa para matar mais cristãos. Vão sempre desconfiar de você, afinal, vão ver você como alguém que não tem moral para falar de Jesus e do seu evangelho. E os judeus vão olhar para você de uma forma e vão achar que você é um débil mental, é um doente, é um demente e que não tem moral para falar também do judaísmo e nem de pregar essas coisas para eles. Então, o seu discurso não tem força nesse momento porque você ainda não sofreu, você ainda não viveu, você ainda não meditou, não refletiu. Eu quero que você tenha um momento de preparação, que você passe um momento meditando nas coisas, até para que os ensinamentos do Evangelho se sedimentem dentro de você, a fim de você voltar e falar com convicção, falar com segurança, falar com sabor de verdade, porque aí vai ser outra coisa. Você viu o episódio na sinagoga de Damasco, foi um verdadeiro fracasso, um fiasco, ninguém nem valorizou o que você falava, nem se impressionou com a sua oratória, embora você saiba as técnicas de oratória, porque você ainda não vive aquilo, então não fala com sabor de verdade. É necessário que você se isole um pouco e pense. Lembra desses exemplos que eu estou te dando. Saulo meditou. No dia seguinte começa a se organizar para uma viagem ao deserto, o deserto de Dan, que fica em regiões da atual Arábia Saudita, regiões árabes. Ele então vai até um deserto de Dan, o oásis de Dan. Algumas pessoas dizem assim, mas o deserto de Dan, Saulo, logo o deserto de Dan, escolhe outro lugar. É um deserto áspero. Algumas pessoas dizem assim, olha, ninguém consegue aguentar esse deserto, ninguém consegue suportar aquilo ali não. Principalmente sozinho, solteiro. No máximo, alguns casais é que vão para lá para aguentar, mas sozinho você não vai aguentar. E ele vai. Ele tinha a habilidade de fazer tapetes, aprendeu essa habilidade de ser tecelão com o pai, muito pequeno, muito novo, ele aprendeu que é uma espécie de profissão alternativa diante de uma crise, diante de qualquer coisa, diante de um golpe de Estado, diante de qualquer coisa, ele tinha a profissão de tecelão e podia ganhar o seu ganha-pão. Lá no deserto de Dan, ele vai ter muitas experiências, vai refletir, vai acalmar o pensamento, vai se trabalhar espiritualmente, vai ter disciplinas espirituais ali, vai se acostumar com a humildade de tecelão, de vender tapetes para pessoas que passam, de ganhar algum recurso para se manter naquele deserto. E assim ele fica até que ele conhece um casal. E ele vai ver naquele casal o modelo de casamento que ele nunca vai ter na Terra por causa da morte da sua noiva. O modelo de relacionamento amoroso que ele gostaria de ter para ele. Aliás, o modelo de relacionamento amoroso cristão ideal. Áquila e sua esposa Prisca, cristãos devotados, primitivos, que estavam ali no deserto. Olha que coisa interessante. Foragidos da perseguição cristã que ele, Saulo, havia iniciado em Jerusalém. A perseguição cristã matou muita gente, açoitou muita gente, e Áquila e Prisca fugiu dessa perseguição que ele, Saulo, enquanto doutor da lei, havia desencadeado. Mas ele estava diferente, estava magro, esquálido, barba grande, estava com cabelo desgrenhado, não era mais aquele jovem de porte atlético, imponente, dado aos esportes, estava diferente, parecia mais um mendigo, olhos fundos,
que a própria Prisca e o Áquila não reconheceram e fizeram uma grande amizade. Durante 3 anos ele ficou nesse deserto, diz Emmanuel, e os textos bíblicos atestam mais ou menos esse período. 3 anos e pouco. E quando ele resolve voltar, junto do próprio casal Áquila e Prisca, que durante esses anos foi falando da história deles, dizendo que os pais deles foram mortos pela perseguição desencadeada por Saulo, e ele resolveu não se revelar para ouvir qualquer comentário negativo sobre Saulo, sobre ele, para ouvir as queixas que talvez esse casal tivesse. E o que mais impressionou ele é que Áquila e Prisca não tiveram nenhuma queixa dele. Não criticaram ele, não falaram mal, não disseram nada de ruim em relação a Saulo, não fizeram um comentário negativo, não fizeram uma maledicência em relação a ele. Aquilo lhe impressionava, a ponto de, em alguns momentos, durante os anos, ele perguntar: e então, o que você acha de Saulo, o perseguidor, que tanto fez mal a vocês, que tanto perseguiu a vocês? O que é que vocês, se vocês puderem fazer alguma coisa, o que é que vocês fariam em relação a ele? Não, nós perdoamos eles, consideramos ele como irmão nosso, apenas que ele está de um ponto de vista equivocado e não compreendeu ainda a mensagem cristã. Quando ele compreender, ele vai se dedicar ao cristianismo como nós. Olha só a compreensão desse casal. E ele se emocionava com isso. Antes, no entanto, de se despedir desse casal para voltar e começar sua missão de apóstolo, Saulo de Tarso olha e diz assim: sou eu. E aí se revela e diz tudo o que aconteceu com ele. O casal Áquila e Prisca choram emocionados e abraçam a ele. Começa uma amizade que nem a morte vai interromper. De Saulo de Tarso, o futuro Paulo, o apóstolo, e aquele casal de cristãos dedicados, abnegados em relação ao Evangelho, o deserto.